Depois nós temos aqui o checklist das leitoas que entraram. Então aqui eu vou informar aqui uma data de 437 a 467. Então eu estou analisando as fêmeas que entraram nesse período, nesse intervalo de tempo. Aqui eu vou deixar 21 dias. Eu quero que ele me mostre as fêmeas quando elas estiveram com 21 dias, depois com 45 dias e depois um outro grupo com 75 dias. Esse relatório ele é bastante interessante para, no caso, por exemplo, deu para me programar as vacinas. Então eu falo assim, as fêmeas que estão com 21 dias, por exemplo, eu vou estar encontrando essas fêmeas na granja para a gente poder estar vacinando. Então ele é muito importante nesse caso principalmente. Então aqui eu vou pedir para executar o relatório. E aqui ele vai me mostrar, 36 fêmeas foram encontradas, 36 fêmeas para serem checadas em 635. Essas fêmeas estão com 21 dias nessa data, e elas entraram na data de 614. Então, 614 mais 21, 635. Então, essa aqui é a lista de fêmeas que você deve estar usando para checar. Então, para você programar uma vacinação, uma medicação, ele vai listar todas essas fêmeas para você. Aqui depois nós temos... que eu peguei um período de um mês, então foi pouca coisa mesmo. Aqui depois nós temos o histograma de parição. No histograma de parição, nós vamos analisar porcas paridas e completamente desmamadas entre 437 a 467. Qual a seleção? Parto versus total de nascidos, versus nascidos vivos, versus natimorto, mumificado, leitões mortos, desmamado, parto versus leitões abaixo do padrão e parto versus dias primeira cobertura. Vamos pedir para executar. Já está pronto o relatório. E aqui ele está me mostrando que foram 350 porcas paridas entre 437 e 467. E a média de parto dessas fêmeas foi de 4,6. E a média total de nascidos foi de 13,7. Então, aqui no eixo Y esquerdo, eu tenho o total de nascidos. E aqui no eixo X eu tenho a aparição. Então, aqui eu tenho fêmeas de primeiro parto. Eu tive uma que teve 5 nascidos, total de nascidos. Uma que teve total de 6 nascidos. 3 que teve total de 7 nascidos. 4 que teve total de 9 nascidos. Uma de 10 nascidos. 4, 11 nascidos. 3 de 12 e assim por diante. E aqui 3 de 17. Olha só. (17 nascidos. 16 nascidos vivos e um natimorto. E aqui embaixo ele me mostra o resumo de quantas porcas de primeiro parto e qual foi a média desse primeiro parto. Então, essas 59 fêmeas de primeiro parto, a média foi de 13,2 total de nascidos. 41 fêmeas de segundo parto, a média foi de 12,7. 50 fêmeas de terceiro parto e a média foi de 14,9. 43 fêmeas de quarto parto e a média foi de 14,1. E assim por diante. Depois, na próxima página, nós temos o mesmo gráfico, porém baseado nos nascidos vivos. Aqui eu tenho a média dos nascidos vivos e aqui eu tenho o gráfico de linha que me mostra como que foi a média em relação ao alvo. Então, esse relatório, além de eu ver as quantidades de fêmeas, me mostra qual era a minha meta e qual foi o resultado alcançado. E aqui embaixo ele me mostra em números também.
Aqui depois nós temos por natimorto, a mesma coisa. O alvo de natimorto é de 1%. Ó, eu fiquei abaixo de 1. Aqui eu subi um pouquinho. E a média aqui ficou em torno de 1,5 por aí. Depois nós temos o mumificado. Então, a média de mumificado é menos de 0,5%. E aqui a minha média ficou de 0,2, 0,1. Então, ficou um pouquinho só que das fêmeas de terceiro parto, que ficou um pouquinho acima da meta. Mas o restante ficou abaixo. Depois nós temos aqui a morte de leitões por parto, mesma coisa. Depois nós temos as desmamadas por parição. Depois abaixo do padrão. Aqui não tive nada. Acho que a granja não controla essa informação. Depois aqui nós temos os dias da primeira cobertura. Então, aqui eu tive fêmeas de primeiro parto, eu tive 62 porcas e a média fechou em 30,5 os dias a primeira cobertura. Ok. Depois nós temos o histograma de gestação. E esse relatório vai me mostrar o intervalo, o período de gestação das fêmeas. Então, eu vou pegar aqui o período, 437 a 467. E vou pedir para executar esse relatório. Histograma de período de gestação. Foram 350 porcas paridas no período de 437 a 467 e o período médio de gestação fechou em 113,9, então menos de 114 dias. Então, aqui eu tenho o número de fêmeas e o período de gestação. Aqui eu tenho uma fêmea com média de parto 6 e que o período de gestação dela foi de 109 dias, que representa 0,3% do total de fêmeas. Aqui a concentração maior está em 114 dias de gestação, que foram 132 fêmeas, que representa 37,7% do total de fêmeas. Aqui depois nós temos com 115, 71 fêmeas, média de parto 4,2, que representa 20,3%. Aqui com 116 tive 18 fêmeas, que representa 5,1%, 6 fêmeas, que representa 1,7%, 2 fêmeas com 118 dias, que representa 0,6%, e uma fêmea com período de gestação 119, que representa 0,3% dos dias do período de gestação. Aqui depois nós temos o outro relatório, que é o histórico de porcas. No histórico de porca, uma situação que eu usaria esse histórico de porca é que, às vezes, eu deletei uma fêmea sem querer e mandei o backup para alguém. Então, essa pessoa tem as minhas informações na granja e eu que deletei a granja, eu não tenho essa informação. Então, o que eu faço? Peço para essa pessoa, tira o histórico dessa fêmea para mim. Então, eu vou colocar aqui a fêmea azul 4750, vou dar Enter e vou pedir para executar o relatório. Então, aqui vai me mostrar o histórico completo dessa fêmea, desde a entrada.
Eu pegando essa informação aqui, eu mando para essa pessoa que perdeu os dados e ela vai ter essa informação de novo. Então, aqui ele parece todo o histórico, desde a entrada até o último evento. Nesse caso aqui, é uma fêmea já mais velha, né, que está com 9 partos, e o último evento dessa fêmea foi em 531, uma cobertura. Mas tudo que foi lançado para essa fêmea consta aqui nesse histórico, todas as informações, desde o início da vida útil dela na granja. Depois, nós temos aqui o inventário da granja. O inventário da granja vai me dar um resumo de tudo que eu tenho no plantel, o que entrou de leitoas, o que foi de transferência, de descarte, de morte, qual é o inventário final, qual que é o inventário do crescimento. Então, ele vai me dar um resumo geral do estoque na granja e as movimentações. Então, aqui eu vou colocar a data de 617. Eu quero nessa data saber o que tinha e vou colocar aqui um período de um mês. Lembrando que se tiver alguma dessas informações aqui que você não queira, simplesmente vem aqui e desmarque. Só isso. Vamos pedir para executar o relatório. E aqui eu tenho o inventário da granja. E aqui apareceu para mim o inventário reprodutivo. Qual o plantel de fêmeas que eu tinha nessa data? Eu tinha leitoas entradas 75, leitoas cobertas 68, não houve nenhuma transferência nem positiva e nem negativa. Aqui transferência de fêmea, de plantel, não transferência de leitões. Descartes eu tive 75, morte 6, leitões eu tenho 4.187, morte de leitões 391, desmamados 3.517, enviados eu tive 2.064, que eu enviei e foi alojado, morte na entrada não teve nenhuma, rejeitado não, e abaixo do padrão também não. Aqui mais embaixo eu tenho o inventário de machos, o inventário de leitoas retidas, não tem nenhuma. Inventário de fêmeas, eu tenho 1.757. Dessas 1.757, 82 são leitoas, 1.675 são porcas, já acima de primeiro parto, e 281 leitoas que foram cobertas. Então, que não pariu, mas que estão cobertas. Leitões, eu tenho 2.628, o inventário final 4.390. No inventário do crescimento, eu tenho 4.897 animais, foram alojados 2.264, desmamados 2.064, animais comprados e transferidos não houve nenhum, leitões mortos 107, a taxa de mortalidade do meu crescimento está de 2,19, sacrificado eu não tive nenhum, saídas eu tive 3.570, transferidos negativo eu não tive nenhuma, leitoas retidas também não tive nenhuma leitor retida transferida, vendas 3.570, leitões crescimento, retidas, cevado, leitões mamados, também eu não vendi nenhum nessa categoria, e animais de creche eu tenho 3.570. Descartados eu não tive nenhum. Reconciliação da contagem para o inventário menos 2, quer dizer, quando eu contei a granja estava faltando 2 leitões, e inventário final 3.482. O inventário final da granja, incluindo plantel e crescimento, soma 7.872.